Olha ela aí, você precisa ouvir. Preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um programa Amiga Lígia e obrigado pela sua companhia. E muita gente está em casa, na sala com a família, mas eu sei também que tem gente trabalhando, mas que está de olho aqui no nosso programa e nas coisas boas que sempre mostramos a cada semana. E eu quero começar o programa falando de felicidade, né? Esse sentimento tão forte e grandioso. E felicidade não é ter tudo que você deseja, mas é também aprender a amar tudo que você possui. As coisas passam, o tempo passa, mas você não passa. Então é importante, invista em você e em sua felicidade. Algo que você faz e tudo da sua vida terá mais sentido. E tenho certeza que você será mais feliz. No programa de hoje, você vai saber mais sobre a importância do civismo e patriotismo para os brasileiros. Tem também as dicas de saúde que preocupam a população. Você sabia que uma atleta paraibana foi convocada para a Seleção Brasileira de Futebol? E a turminha animada da contação de história que faz a alegria das crianças nas praças e escolas de João Pessoa. Eu sou Lígia Feliciano e agradeço a sua companhia. Estou aqui com o capitão Emiliano, que vai falar um pouco sobre esse amor à pátria, o patriotismo, já que estamos vivendo ainda o clima da Semana da Pátria. É uma alegria tê-la aqui no nosso programa, capitão Emiliano. O que o senhor diria, assim, como militar, à população? Nós estamos vivendo uma época que a gente resgata, né, o amor ao Brasil, o dia da independência, 7 de setembro, a gente volta o pensamento para o nosso país. O que o senhor diz para a nossa população desse sentimento? Na verdade, a palavra que a senhora usou, resgate, ela é muito propícia para esse momento. Nós estamos justamente buscando resgatar esses valores, esses princípios do civismo, esse princípio do patriotismo, que muitas pessoas, até pela correria do dia a dia, têm deixado um pouco de lado, mas que são coisas tão importantes, o amor à nossa pátria, à nossa nação, os nossos símbolos. Eu acredito que as Forças Armadas, e quando tem principalmente esse programa que está tratando agora dessa questão do patriotismo, seria bom que todas as pessoas olhassem um pouco melhor para a nossa pátria, para o conceito de nação e viver o nosso Brasil. A gente sabe que o Brasil, a gente vive uma crise, né, política, econômica, mas o que eu acho muito importante é a gente não se deixar levar, saber que o povo brasileiro é maior, que já tivemos outras crises, que atravessamos e que a gente não deve nem um minuto perder esse amor. Pelo contrário, é nessa hora de dificuldade que a gente tem que mostrar cada vez mais o amor que temos pelo Brasil. O que o senhor acha dessa? Pura verdade, inclusive, todos os brasileiros ele têm um amor próprio dentro de si. O brasileiro, ele é solidário, ele é bom por natureza, é aquela pessoa de pegar, de tocar nas pessoas. Então, o Brasil é isso. A gente não pode perder esse calor humano, essa chama que nos envolve e nos faz diferente de outros povos. Existem povos por aí que não se tocam, ninguém aperta a mão, mas o brasileiro não. Então, eu acredito que o Brasil ele ainda deve crescer muito e se esses princípios de nação, do civismo, do patriotismo, ensinado nas escolas, no ensino fundamental, nos colégios, acredito que nós teremos uma juventude, um Brasil bem melhor nos anos futuros. Devemos trabalhar muito mais essa questão do civismo, do patriotismo, porque os nossos jovens querem isso. Muitas vezes, governos passados, pessoas deixaram muito cair esses princípios, mas se nós trabalharmos mais ainda esses princípios com a criança, nós teremos uma juventude mais sadia, cidadãos conscientes dos seus direitos e que irão certamente estar envolvidos numa sociedade que será muito mais promissora para a nossa nação.
Pelo que o senhor falou, é uma coisa que eu também concordo muito. O papel da escola, mas também da família, né? Dos pais, dar aquele exemplo para que desde pequeno as crianças, eu vejo mesmo no dia 7 de setembro, e fica assim com aquela alegria, aquele orgulho de ver os pais, levar a criancinha desde pequena para assistir o desfile, para explicar o que é a bandeira, para explicar o que é patriotismo, civismo e o amor ao Brasil. Eu espero que a gente cada vez mais possa realmente contribuir para que o amor do brasileiro ao seu país, à nossa pátria, cada vez aumente mais. E vocês fazem um trabalho também durante toda essa Semana da Pátria, estão sempre presentes em todos os eventos, incentivando, né, esse patriotismo. É verdade, a Polícia Militar, as Forças Armadas, o Exército Brasileiro tem buscado sempre manter esse resgate. E nós participamos da Semana da Pátria e vemos que o Exército ele abre a oportunidade para todas as escolas e instituições participarem abertamente da Semana da Pátria como forma de manter viva essa chama que está em nosso coração. Não há brasileiro que não sinta o seu coração bater mais forte quando ele vê a bandeira nacional, quando ele ouve o hino nacional. Não há brasileiro que não sinta uma emoção diferente ao sentir esses toques das bandas tocando, a alegria das crianças ao ver a banda, o Exército, a Polícia Militar passando, os bombeiros desfilando. É maravilhoso, a gente fica emocionado quando vê essas coisas. Realmente, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Eu sei que é sempre muito importante a gente discutir e mostrar para a população, para os ouvintes, como é importante esse amor ao nosso país. Muito obrigada e venha outras vezes. Eu que agradeço. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, dúvidas de saúde. Amiga Lígia, eu tenho rinite alérgica e gostaria de saber se tem cura. Oi, Thalita. O tratamento para a rinite alérgica, ele é longo, vai de crise em crise. Nenhum medicamento, ela cura mesmo a rinite. Eles controlam, né, a doença. E o paciente vive bem se fizer o tratamento direito, mas principalmente o paciente deve fazer uma pesquisa na sua vida e descobrir aquilo que lhe causa a rinite. Às vezes você sair do ambiente muito frio para um ambiente quente, às vezes um ambiente que tem poeira, um ambiente fechado. Então você tem que procurar descobrir aquilo que desencadeia a crise de rinite em você. Quando você descobre, você vai evitando. Por exemplo, observe seu travesseiro, observe se ele não tem assim pelos, ácaros, evite tapete, cortina. Tenha sempre uma observação a mais. Quando começar aquele sintoma ruim da rinite, lembre-se aquilo que você pode ter tido contato que desencadeou a crise. Quando você está com a crise, aí você tem que ir no otorrino, ele passa um remédio que vai melhorar aquela crise. Mas aí você pode novamente, como você diz, é uma rinite alérgica, você pode realmente novamente ter outra crise de alergia. Eu vou dar aqui algumas dicas, né, para amenizar um pouco. O médico é quem vai dar o remédio certo. O que é que você pode fazer? Fazer lavagens nasais com soro fisiológico, que ajuda bastante. Existe até um soro assim, spray, que você lava bem o nariz, mantém sempre o nariz limpo para respirar melhor. Mantenha seu colchão e travesseiro sempre coberto com uma capa protetora, né? Uma coxa assim em cima você tira à noite, que é para evitar realmente a poeira e os ácaros, para que eles não se acumulem em cima do seu lençol. E essas dicas você espero que vá se sentir melhor. Ultimamente tem alguns cientistas que descobriram que o consumo de leite e laticínios, ele aumenta a produção de muco. Então, tente também diminuir o leite e o laticínio da sua alimentação e observe se isso lhe fez bem, se melhorou. E boa sorte para você. Amiga Lídia, quem tem hipertensão pode comer sal em pequenas quantidades?
Oi, Heloísa. Quem tem pressão alta tem que ter muita atenção com essa doença, porque às vezes a pessoa nem sente nada e a pressão está lá nas alturas. Para você ter ideia, a pressão alta atinge 23% dos brasileiros, de acordo com o Ministério da Saúde. E quem tem hipertensão tem realmente que reduzir drasticamente o consumo de sal. E eu sei que isso é difícil, mas é preciso ter força de vontade. Tem que diminuir sal, porque a pressão alta não é brincadeira. Só para você ter uma ideia, o brasileiro, né, ele gosta muito de sal. Ele consome em média 12 gramas, o que equivale a uma colher de sopa por dia de sal nas refeições. E o corpo, né, de qualquer um, nosso corpo só precisa de 2,5 gramas para uma saúde saudável. Então, tem que diminuir muito. E algumas dicas eu vou lhe dar aqui. Tire o saleiro da mesa, tempere as coisas com limão, com ervas, e procure também utilizar menos os produtos industrializados, porque às vezes você não sabe, mas eles são os vilões na dieta, porque eles podem conter grande quantidade de sal usado para aumentar o prazo de validade da comida. Então, uma dica que eu dou, Heloísa, se tem pressão alta para você e para todo mundo, tem que começar a acostumar com pouco sal, observar os alimentos industrializados, olhar lá para ver a quantidade de sal que possui, usar alternativas. Tem um sal que tem que é mais saudável, o tempero, e acostumar dessa forma, e tenho certeza que você controlando a pressão, fazendo a dieta direitinho, indo de vez em quando no médico, você pode viver uma vida com mais saúde. Boa sorte para você. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, uma história de vida. E você vai conhecer Lu Meireles. Ela é atleta, jogadora do Botafogo e agora foi convocada pela Seleção Brasileira de Futebol Feminino e é paraibana nossa. Lu, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Não é fácil, né, a gente encontrar uma mulher, uma atleta feminina, e a gente tem algumas curiosidades. Como é que foi para você se despertar para o futebol? Então, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigada pelo espaço. A bola sempre foi meu brinquedo predileto, né? Eu acho que hoje em dia a bola é o brinquedo predileto de muitas meninas, né? Antes era, mas menos hoje muito mais. Então, assim, desde muito cedo, a minha melhor brincadeira era jogar futebol, era jogar futsal. Então, desde criança que... E você encontrou resistência na família? Porque não é muito usual, né? Eu sou mãe, a gente tem a menina ali, ela começa a se interessar por futebol. Como é que foi esse começo? No início foi bem difícil, porque a minha mãe, ela achava que futebol não dava certo, que era coisa de menino, como era o pensamento de muitos, e até hoje é o pensamento de alguns, né? Então vamos ser realistas. Então, assim, eu senti muita dificuldade nesse início, com a minha mãe, com a minha família. Então as coisas veio melhorar com os anos, e com muita resistência. Eu persistia. Você persistindo. Exato, né? Ela não gosta, mas eu gosto, eu vou jogar, eu quero, eu vou conseguir. Então, assim, eu sempre consegui me destacar desde muito cedo. Então isso, assim, fez com que as pessoas que me acompanhavam, que me viam jogando, de uma certa forma incentivavam. Eu não tinha incentivo em casa no início, hoje tenho, graças a Deus. Não tinha incentivo em casa, mas tinha incentivo fora. Mas aí, através do futsal, né, você conseguiu conciliar também o jogo com o estudo. Você estudou, se formou. Exato. Apesar de jogar futsal e futebol, muitos, até meninos mesmo, quando é muito envolvido com a bola, muito envolvido com alguma modalidade, acaba deixando os estudos meio de lado. Eu nunca tive isso. Eu sempre quis mais, eu sempre quis me formar, sempre pensei, mesmo antes, quando criança, sem nem saber direito o que era faculdade, eu dizia, eu vou fazer faculdade, porque eu via na TV que faculdade era bom para
e assim sucessivamente. Então, era algo que eu buscava, não, eu vou me formar. E o curso de Educação Física sempre foi um curso que me interessou muito por viver dentro do esporte. Você já gostava do esporte, então você fez a Educação Física. Exato, graças à bola, graças ao à futsal, graças a uma bolsa que consegui estudar 4 anos, me formar sem pagar nada, assim, pagava com o que jogava, né? Pagava com o futsal. Então, ao defender a faculdade em campeonatos universitários, eu pagava meus estudos, vamos dizer assim. E graças a Deus consegui me formar, já sou formada há 4 anos. E você atua também como personal trainer na sua profissão ou não dá tempo? É só atleta? Hoje em dia, eu vivo da minha profissão de personal trainer. Eu costumo dizer que o futebol é minha segunda profissão. Hoje, principalmente depois da convocação da seleção, eu até já falei algumas vezes, eu quero inverter. Eu quero que o futebol seja a minha primeira profissão e a educação física, o trabalho de personal trainer venha deixar mais para frente, para segundo plano. Mas hoje eu vivo da minha profissão. E como é que foi a alegria de receber essa convocação para a seleção brasileira? Como é que foi esse dia? Olha só, foi inesperado. Eu hoje tenho 29 anos. Desde que eu comecei a jogar futebol, dos 19, 20 anos mais ou menos, que foi o primeiro campeonato estadual que eu comecei, eu sempre almejei chegar mais longe, eu sempre almejei viver de futebol, sempre almejei estar num time profissional, tá me dedicando integralmente ao futebol. Até então não consegui, né? Quando surgiu essa convocação agora, assim, caramba, eu esperei por tanto tempo, não veio quando eu esperei de fato. Quando eu tava sem expectativa, aí vai essa convocação acontece. Então, assim, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez se essa convocação tivesse vindo antes, eu não estivesse tão preparada. Hoje eu me sinto mais madura, eu me sinto preparada. E eu vim dessa semana de treinamento lá na Granja com a cabeça muito mais aberta. Você passou uma semana treinando lá no Rio de Janeiro? Isso, lá no centro de treinamento da seleção. Exato. Isso é uma experiência incrível, né? Sem dúvidas. Eu tenho certeza que muitas jogadoras hoje, muitas atletas de futebol queriam estar no meu lugar. Eu fui levando um pouco de cada uma delas comigo e voltei trazendo um pouco de lá para cá, para repassar para as que estão aqui ao nosso redor. E como é que, assim, você como paraibana, quando chegou lá, carregando assim o nome da nossa Paraíba, como é esse sentimento e como é que foi a aceitação de todos? Olha, foi maravilhoso. Assim, eu fiquei muito orgulhosa por levar o nome da minha cidade, Cruz do Espírito Santo, uma cidadezinha pequena, a 40 minutos aqui da capital, por levar o nome do meu estado. E, assim, muito mais orgulhosa, principalmente porque hoje o futebol feminino, ele acontece muito na região sul e sudeste, principalmente na região sudeste, principalmente em São Paulo. Então, ter um atleta da Paraíba lá junto é muito grandioso, é muito bom essa sensação de ter conseguido chegar lá. Assim, não vou dizer para você que realizei meu sonho. Não, eu realizei parte do meu sonho, por quê? Porque eu cheguei, mostrei que eu posso estar e vou ter que trabalhar duro para poder me manter, entendeu? E tenha certeza que toda a Paraíba vai estar na torcida por você, viu? Que chegue lá e que dê certo. Agora, para encerrar o nosso programa, a gente sempre tem o intuito de dar um empurrão para que as pessoas cresçam, prosperem na vida. E o seu exemplo é muito importante para as pessoas se identificarem. Qual é a dica que você dá para as mulheres, né, que querem jogar futebol ou até para que querem seguir uma profissão? O que é que precisam para chegar lá? As dificuldades que enfrenta, qual é a dica que faz você se mover? Olha só, o que eu posso dizer é que o impossível, ele é temporário. Então, só depende da gente. Eu posso dizer com muita firmeza que o segredo é não desistir do que se quer. Porque quando a gente persiste no que a gente quer, quando a gente insiste no que a gente quer, a gente consegue. Por quê? Durante muitas vezes eu tapei os meus ouvidos para críticas, para certas pessoas que falavam, não vai conseguir, a Paraíba, o Nordeste, nunca vai chegar lá, seleção brasileira é muito distante. Só que todas as vezes que eu tapei os meus ouvidos e continuei seguindo, eu subi um degrau.
E graças a Deus eu consegui chegar aonde muitos não acreditavam que eu chegaria. Então a dica é jamais desistir. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada Nós pelo estamos espaço. realmente assim, torcendo por você e já lhe parabenizo por você chegar onde já chegou. Muito obrigada. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, opinião. E todos nós somos consumidores, né? Adoramos ir às compras, consumimos o tempo todo. E essa relação de consumo no Brasil mudou para melhor desde a sanção da lei do Código de Defesa do Consumidor, que vai completar 27 anos nesta segunda-feira. O Código de Defesa do Consumidor do Brasil é um dos mais modernos do mundo e ele serve de modelo até para outros países. Hoje, o consumidor brasileiro tem seus direitos garantidos graças a essa lei. Direitos como, por exemplo, indenização, caso o consumidor seja enganado, né, ao adquirir o produto ou serviço, a garantia de troca e devolução do dinheiro se o produto tiver defeito e direito também a não ser vítima por propaganda enganosa. Nós, consumidores, geramos a economia do país e o cidadão tem que ser respeitado e protegido por lei. Esses 27 anos do Código de Defesa do Consumidor ajudaram os brasileiros a se proteger contra os abusos e a fazer valer os direitos dos consumidores. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, Isso é Paraíba. Alegria que a gente começa esse quadro e vocês já viram, é Contação da Rua. Contação da Rua é uma equipe de jovens, né, que se decidiram a trazer alegria, resgatar a infância e agora vocês vão conhecer um pouquinho dessa linda história. Estou aqui com Dani, dando um prazer, tê-la aqui no nosso programa, Maria, Catarina e outros personagens ali atrás, mas conta, qual é o trabalho de vocês? Então, o nosso objetivo de vida maior é levar alegria para as crianças e para as famílias. E tudo começou assim, perguntam por que Contação da Rua? E da rua porque são só pessoas que moram na mesma rua que eu. Eu reuni crianças da rua, eu e Valéria, uma amiga e parceira, nós reunimos as crianças e começamos a montar um piquenique literário que chamava crianças e no outro final de semana chamava mais crianças, até que um dia minha casa estava tão cheia que nós decidimos levar para a praça. E quando chegamos na praça cheios de figurino, porque éramos só mães artistas, assim, o show era só em casa. E aí levamos para a praça e foi aquela explosão, todo mundo gostou do trabalho. E a gente aí vocês continuou. Cantam e contam histórias também? Nós temos um trabalho musical bem interessante, que é um trabalho autoral. Então eu componho, Valéria compõe, a Érica, que não pôde vir, também compõe, Maria compõe. E além de música, o nosso trabalho musical, a gente tem o trabalho de contação de histórias. Sim. Então todas as histórias bem escolhidas, assim, a gente tem um carinho na escolha por ser um trabalho, além de lúdico, educativo. Certo. Então, cuidado na escolha dos temas, tudo isso. Aquelas histórias que transformam, né? Que vai moldando, assim, a vida das crianças. Que encantam, mas acima de tudo, né?
Exatamente. E também temos uma outra frente que é das brincadeiras musicais. Então daí já surgiu um projeto paralelo de musicalização infantil. Também para show, para eventos, vocês também fazem também. E olha aí, o número na tela tem que ficar para quem quiser fazer contato com vocês. Mas as pessoas querem ver vocês dando show. Então vamos lá. Nós agora vamos cantar uma música encantada da Contação da Rua. Uma história escutei, muito imaginei. Uma história escutei, livro de papel. Uma história escutei, muito imaginei. Uma história escutei, mundo de papel. Imaginei que uma princesa buscava um príncipe encantado, mas chega um sapo e deu um beijo. Agora é seu namorado. Imaginei que Chapeuzinho fez feijoada com arroz, e na casa da vovozinha jantaram com lobo feroz. Uma história escutei, muito imaginei. Uma história escutei, livro de papel. Aê, lindo, lindo. Eu imagino como encantam as crianças com essa mistura, né, das histórias na música, é realmente muito bonita. Agora, eu vi que tem uns personagens muito importantes aí. Vamos apresentá-los, Jane? Personagem não, eu sou uma criança. Ah! Aceita, sabe? E como é seu nome, criança? Rafa. Rafa, e a galinha? A galinha Clementina. A galinha Clementina é uma galinha muito vaidosa, sabe? Adora ir ao salão de beleza. E o Rafa é um garoto, assim, um pouco, digamos, levado, mas que a gente tá ajudando a educar, a crescer de forma bem saudável, né, Rafa? Eu sou muito inteligente. Ele é muito inteligente, mas às vezes faz algumas coisas que não são legais. Por exemplo, posso falar, Rafa? Não. Eu vou falar mesmo assim. Aqui não. Vou falar, Rafa? Fala, Dani, fala. Ele joga lixo no chão às vezes. Não acredito. Que mentira! E a gente já tem tentado ensinar. Até que você aprendeu um pouco, né, Rafa? Aprendi foi tudo. Onde que a gente tem que jogar o lixo? É claro que no lixo. Não, no lixo e na Cheira, então. É a nossa música, Rafa. Ah, é? Canta com a Vamos gente. lá. O lixo na lixeira, o lixo na lixeira, o lixo na lixeira não é besteira. O lixo na lixeira, o lixo na lixeira, o lixo na lixeira Não é besteira. Chupei um picolé, sabor de macaxeira. E o palito faz o quê? O que, Rafa? Joga na lixeira. Fui na casa do Rafa beber água bem gelada. Faz o que com uma garrafa? Joga na lixeira. E assim a gente vai ensinando o Rafa, vai educando isso. E realmente é encantador e a gente queria ouvir um pouquinho mais, já agradecendo a vocês a presença aqui no nosso programa. E eu queria, né, vamos ouvir um pouco mais para alegrar essa criançada. Vamos sim. Mais uma música autoral da Contação da Rua. Essa eu adoro. Hoje sou um pirata, hoje sou um rei, sapo de gravata, logo saberei. E a gente termina aqui o programa Amiga Lígia desta semana. Tenha todos um ótimo fim de semana, junto com toda a sua família, amigos. E você sabe, né, que também pode nos ajudar a fazer o programa Amiga Lígia. Basta entrar em contato com minhas redes sociais e contar a sua história, sugerir alguma entrevista ou até um conselho médico. E até um sonho, né? Se você tiver um sonho para ser realizado, também fala com a gente. Anota os endereços. Facebook, Lígia Feliciano PB. Instagram, @Lígia Feliciano PB. YouTube, Lígia Feliciano. E até o próximo programa com a informação que pode ajudar você a viver melhor. Olha ela aí, você precisa ouvir, preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba, Lígia.
amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba.